Oi, meus amores, é uma alegria estar aqui falando com vocês novamente. E hoje eu resolvi focar num assunto que eu sempre dou umas pitadinhas por aqui, né? Que é história, né? Então, muitas pessoas não têm consciência de que muitos estilos que são moda hoje, que são tendência, vieram do passado. A gente praticamente reproduz, né, vários dos estilos que passaram pela moda e a gente vai só repaginando isso muitas vezes. E aí hoje eu vou dar uma pinceladinha bem rápida, bem objetiva sobre a trajetória do estilo ao longo do século XX, ok? Vem comigo nessa viagem no tempo. How far can we get if we sail a little bit high? Bom, começando a nossa viagem no tempo, lá no início do século XX, toda a inspiração vinha de um movimento artístico chamado Art Nouveau ou Arte Nova, que se inspirava na natureza e trazia de lá todos os elementos como cores, texturas e formas. Então o que a gente vai ter na moda feminina? Lembrando que nossa trajetória primeiro vai ser pelo estilo feminino. Trazia mulheres com cinturas finíssimas, linhas curvas destacando os seios e bumbum e afinando a cintura, né? E trazendo texturas para as roupas com muitos bordados, com rendas e ainda com os mimos, os complementos dos broches em formatos de insetos, os chapéus, e o toque excêntrico da época era usar aves empalhadas sobre o chapéu. É isso mesmo, aves de verdade eram empalhadas e colocadas como enfeites sobre os chapéus femininos, veja só. Bom, na década de 10, o clima muda quando nos palcos dos teatros nós temos várias peças, balés e tudo mais girando em torno do clima oriental. E aí a moda assume então as cores do Oriente, a leveza, os tecidos acetinados, as transparências, as pérolas e os bordados delicados que se via nos figurinos do teatro. Então há uma verdadeira Oriente mania nesse momento, até a chegada da Primeira Guerra, quando aí a gente tem, como em todo momento de tristezas e conflitos e luto, a gente tem uma mudança drástica da moda. Já nos anos 20, o clima era de anos loucos, né? Terminada a Primeira Guerra, a gente vai ter aquele clima de euforia e a cultura da dança emergindo com toda a força por todos os lados e também um empoderamento feminino, já que a mulher teve que substituir o homem durante a guerra, ela se descobriu que era capaz de fazer muito mais do que ela imaginava e isso, claro, interfere totalmente no visual dela, né? Em tempos de modernidade, essa mulher assume traços um pouco mais masculinizados e geométricos e ela corta os cabelos na altura da nuca, bem ao estilo masculino, sapatos de dança, franjas, todos elementos que valorizam muito mais esse corpo em movimento, esse corpo dançante das mulheres. Já nos anos 30, essa mulher perde um pouco desse ar masculinizado, se torna feminina com naturalidade e a gente vai ver a roupa acompanhando as curvas naturais do corpo da mulher. Porém, ela ganha toques exóticos por causa da influência do surrealismo e ao mesmo tempo ela ganha ares luxuosos e glamurosos que vinham do cinema de Hollywood. As grandes divas passam a lançar tendência e essa cultura da estrela que a gente vive hoje, ela na verdade se concretiza muito a partir dessa época. E isso passa a ser o clima, né, passa a ser aquele glamour do cinema e a imagem de sedução feminina passa a ser uma loira, como se dizia na época, platinada, com cabelos ondulados e vestido branco, com um decotão nas costas de preferência. Já nos anos 40, o clima era de Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, e natural que então no estilo feminino isso tivesse um reflexo e a gente vai ver roupas muito funcionais, muito sóbrias, já que as mulheres tinham que lidar com a escassez de materiais e tinham que aguentar firme ali o rojão com a ausência dos homens da casa. Bom, e aí as mulheres ganham também a influência do cinema, né, continuou sendo uma grande influência e traz uma nova imagem, um novo ícone de sedução. Agora, a imagem sedutora era uma mulher de cabelos mais escuros e de tamanho médio, com um vestido preto, de preferência tomara que caia, como a gente vai ver divas como Ava Gardner, Rita Hayworth usando na época. E ainda havia espaço para a influência da pequena notável Carmen Miranda, que com seu jeito todo tropical, exótico e alegre,
trouxe muitos turbantes, colares de bolas, sapatos plataforma e cores muito mais alegres para a moda. Já nos anos 50, que já começou a se formar sua identidade logo após o término da guerra, em 1945, a gente tem de um lado as chamadas mulheres perfeitas, que tinham cada detalhe muito bem elaborado e se vestiam com alta costura ou com as cópias desses vestidos de alta costura, ou muitas vezes faziam em casa o seu próprio vestido, aquelas que não tinham condições financeiras, e seguiam aquela linha muito romântica da cintura marcada, saia rodada, e estavam sempre muito bem penteadas, maquiadas e se dedicavam muito à sua família, ao seu lar, aos cuidados com a casa. Então, há um retorno da mulher ao lar, aos cuidados com a sua família e a sua casa. Mas, por outro lado, a gente tem a Revolução Jovem, com as meninas que pegavam essa tendência e repaginavam e usavam do seu jeitinho, como elas pegavam, por exemplo, a saia rodada, a cintura marcada, encurtavam as saias, usavam com sapatos mais baixos, cortavam os cabelos, usavam rapas de cavalo e dançavam ao som do rock, sacudindo as suas saias mais curtas. Mostravam a calcinha, era uma loucura. As famílias tinham um grande conflito aí nessas mudanças de geração. E elas, claro, se animavam ao som do rock and roll, que era o grande lançamento da época e veio de encontro a essa expressão jovem. Nos anos 60, o clima era colorido, era vibrante, era revolucionário mais do que nunca. E principalmente graças às mudanças de comportamento que já vinham acontecendo na juventude e à revolução sexual e ao crescente feminismo, é bom lembrar, a gente vai ter um conflito de gerações cada vez maior, né? Então, as meninas jovens usavam normalmente, tinham aquele aspecto de Lolita primeiramente, né? Aquela carinha de menina, porém uma menina atrevida e sedutora. E elas quebram um pouquinho aquela linha curva dos anos 50 e passam a também cortar suas saias nas ruas, enfim, ela mesma vai lá, corta a sua saia e dá origem à mini saia. E a gente tem ou o tubinho ou a linha A negando um pouquinho as curvas do corpo, fazendo aquele efeito um pouco mais magrinho, mais menininha. Vestidinho de menininha, né? E aí a gente tem, por outro lado, as meninas também se masculinizando um pouquinho, já que há essa crescente força do feminismo e da figura forte da mulher. Então, as mulheres cortam os cabelos geométricos bem ao estilo Beatles na época, elas usam, de repente, uma gravata, elas usam sapatos mais baixos e por aí vai. E por outro lado, as mulheres mais maduras, apesar de seguirem essa linha um pouco mais geométrica também, e até mais estruturada, elas seguem também uma linha um pouco mais formal, né? Como eu falei, há um conflito de gerações. E as inspirações da época vêm muito das artes plásticas, do estilo futurista, que vem da evolução tecnológica, da exploração do espaço, vem também do Black Power, que era um movimento antirracismo, vem do movimento hippie, enfim, um monte de coisas acontecendo nessa década, gente, é uma década efervescente mesmo, que deixou muitas heranças até os dias de hoje. Já anunciava um pouco do que viria a ser os anos 70. Bom, no início dos anos 70, a gente vai ter muitas das heranças que vinham já dos anos 60, como, por exemplo, o Black Power, que eu citei, e outros movimentos chamados de movimentos de empoderamento, como o movimento gay, o movimento feminista. Bom, e além disso, a gente vai perceber uma grande mistura de referências, justamente por causa desse desejo de liberdade. A revolução sexual estava no seu auge, né? Isso traz alguns elementos de variação. Então, comprimentos dos mais diversos, as mulheres usando roupas sem sutiã, né? Então essa ideia do corpo muito liberto é muito forte também, vinda daí. A gente vai ver, por exemplo, vindo do movimento feminista, a mulher com um visual um pouco mais masculinizado, pegando emprestado do guarda-roupa masculino alguns elementos, por exemplo, usando o terno feminino e colarinhos destacados, né, peças que normalmente seriam usadas pelos homens, elas incorporam ao seu guarda-roupa, mas mantendo, claro, toques muito femininos, como as madeixas com grandes ondas e por aí afora. Outro ponto muito importante é que o movimento hippie, que também já começou nos anos 60, já ditava e se popularizou nos anos 70, já ditava um pouquinho do que viria a ser, ele ganha ramificações nos anos 70. Ele vai para o estilo vovó, para o estilo multicultural ou étnico,
que até deu origem ao chamado estilo boho hoje, que é, né, tão comentado. E esse estilo vai trazer pitadas de outras culturas mundo afora, vai trazer toques de roupas de brechó, daquelas peças que a gente lembra das nossas avós, da customização, dos trabalhos artesanais, desse conjunto de coisas, todas derivadas lá do movimento hippie. E aí vem a chamada onda da disco, que aqui no Brasil foi conhecida como discoteca, que mostrou nas pistas de dança uma grande liberdade de estilos, uma grande diversidade. E essa diversidade convivia bem ali nas pistas com grandes plataformas como o toque exótico. E aí a gente vai ter no finalzinho da década, mais pro final, o movimento punk, que já teve um impacto sim, mas que foi muito mais impactante na década seguinte, que foi os anos 80. Bom, nos anos 80 já começa com a popularização do estilo punk, que é um movimento que veio nos anos 70, mas que teve um impacto gigantesco. É um movimento que nasce como antimoda, mas se torna moda. E ele vai trazer para a moda aspectos de cabelos mais espetados, metais, jeans rasgados, camisetas, né, desgastadas, e até inclusive quando eu falei aqui do jeans a gente falou dessa influência. E além disso a gente vai perceber que essas referências do punk se misturam com toques mais glamurosos que vinham dos palcos. Tá? Que isso também, na verdade, já começou um pouco nos anos 70. Então, peças com paetês, com tecidos brilhantes, acabam indo parar também no dia a dia. Junto com uma influência do passado, do período barroco, que vai trazer para os anos 80 essa cara meio excessiva, meio extravagante. Mas os anos 80 é conhecido também como a década do contraste. Então a gente vai ver, por exemplo, peças bem justas junto com peças bem largas. Por quê? Vamos falar dessas influências. Nos anos 80 nós temos, vindo da influência dos criadores japoneses, o estilo over, né? Que a gente vê até hoje também como tendência cada vez mais crescente, que são aquelas peças bem largas, sobrando mesmo. Mas, ao lado dessa influência, a gente tem também a influência que vinha das academias, já que o corpo musculoso era a grande tendência, era o ideal de beleza. Corpos malhados como o da Madonna. A Madonna era uma super referência nesse momento. Então as pessoas corriam para a academia para fazer musculação, as mulheres, que é o nosso foco hoje, corriam para a academia para fazer musculação, dança, aeróbica, enfim. E é todo aquele clima de academia vai para as ruas também, com leggings, com polainas, com bodies, né, que na época eram chamados de colãs. Então, de repente, você vai ver no mesmo visual uma peça super larga e uma legging, por exemplo. E aí, além desse contraste, a gente às vezes vê também o high-low, que também já se falou tanto, né? A gente via, de repente, uma peça super trabalhada junto com uma calça surrada que vinha da referência do punk, por exemplo. Já nos anos 90, época do lançamento da internet, que muita gente não imagina que havia vida antes disso, mas havia. Então, na época do lançamento da internet, a gente tem aí uma década super urbana e tecnológica, onde a gente vai perceber o desejo de praticidade, e aí começa com um estilo chamado de minimalista, onde menos é mais, onde a limpeza visual é o ponto forte, mas vai passar também pelos toques de praticidade, como as bolsas muito grandes, as sandálias rasteiras, os tecidos que não amarrotam, que dão mais conforto no uso, as peças um pouco mais soltas. E a gente vai perceber que a inspiração às vezes vem também daquele clima de dentro de casa, como o famoso estilo camisola, né? Que é como se você acordasse de manhã e saísse às ruas vestindo a sua camisola. E além disso, a gente vai ver vindo das ruas a inspiração muito forte. E aí consolida de vez o chamado streetwear, traz estilos como o chamado estilo mendigo, que imagina a figura do mendigo, onde a gente tem aquelas sobreposições, as texturas, o efeito meio sujo, aquela calça clochard que a gente ajusta na cintura, enfim. E aí a gente tem também, vindo desse clima, né, de urbano e praticidade, a consolidação do casual, né, da Calvin Klein, por exemplo, que é uma marca-chave nesse segmento. E a gente vai perceber que o clima às vezes pode chegar ao tecnológico, ao robótico, né? Então tem todo um clima de tecnologia também ao lado desse urbano.
E para finalizar, né, também das ruas vem a inspiração das chamadas tribos urbanas, como por exemplo o grunge, que até hoje vira e mexe está pintando aí nas tendências, né? Que vindo do grunge a gente vai ver aquela ideia das sobreposições, do xadrez, dos jeans detonados, que inclusive é a influência do punk, e das camisetas bem desgastadas e por aí vai, tá? E aí daí pra frente a gente vai ver que nós continuamos revirando o passado e revivendo esse passado e reconstruindo isso. Então é uma forte tendência daí pra frente. Até hoje nós continuamos fazendo isso. É como se a gente tivesse a sensação de que nada mais podia ser criado a partir dali. Mas hoje a gente tem um outro clima se configurando e depois nós vamos fazer um vídeo só falando disso. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham conseguido me acompanhar aí nessa viagem do tempo. Se ficou alguma dúvida, pergunte, faça seu comentário, deixe seu gostei, se inscreva, enfim, vem comigo. Um beijo e não esquece de dar uma olhada lá no blog, que lá tem também texto falando sobre isso, imagens, me acompanha lá também, no Insta, no Face, tá bom? Tchau, tchau!